Boa tarde a todos, né? Vou aqui falar um pouquinho, né, sobre avanços em nanopartículas, tá? Aplicadas em embalagens poliméricas, né? Vou falar um pouco das inovações, né, e eficiências, tá, dessas novas embalagens, né, que estão sendo aplicadas aí, por exemplo, tá, na área de alimentos, tá? Eu me chamo Vinícius, tá, de Oliveira Guiar, tá? Sou aluno de pós-doc, tá, do IMA. E vou aqui, né, durante a palestra, falar um pouquinho para vocês, tá, das novidades que tem hoje, tá, no caso no mercado, em relação a embalagens, tá, aplicadas a alimentos. Tá. Então, primeiramente, né, vamos falar um pouquinho, né, do que seria a embalagem. Tá. A embalagem, né, são aí, vocês podem ver, recipientes, tá, que são utilizados aí para proteger, né, os nossos alimentos, nossos produtos, proteger em relação ao transporte desse produto, né, até ele chegar ao consumidor, né, e temos diversos tipos de embalagens, né. Temos embalagens plásticas, né, à base de vidro, à base de material metálico, e a gente vai entender um pouquinho aqui, falando um pouquinho sobre cada tipo de embalagem, né, das suas vantagens e das suas desvantagens, e entender o porquê, né, desses grandes estudos, tá, sobre embalagens à base de material polimérico, material plástico. Primeiramente, vamos entender, né, o vidro, né, que também ele é muito utilizado, né, para embalagens, de alimentos, e tem vários, né, benefícios e várias vantagens. E quais seriam, né, essas vantagens? A primeira aqui, né, a segurança alimentar, né, porque o vidro ele é um material inerte, tá? Ele não libera substâncias químicas e não interfere no sabor, né, odor e qualidade do alimento, né? Tanto aí, né, que muitos, né, brasileiros consomem aí a cerveja, né? E a cerveja ela é envasada, no caso, o recipiente é material que até hoje de vidro, né? Devido ao vidro ter excelentes propriedades de barreira, né, a gases, então ele consegue manter também a questão do sabor, da qualidade do produto, tá? Então por isso que ele é muito utilizado aí na área de cervejas, tá? E tem uma outra questão, né, uma vantagem de utilizar o vidro, a questão, né, da reciclagem, né? Aqui nós temos uma imagem de uma, né, empresa que recicla, né, o material aí à base de vidro, né? E aqui eu tenho, né, na imagem 2 aqui algumas garrafas, né, que foram recicladas, e reformuladas, tá? E outro ponto super importante, né, da utilização do vidro como embalagem é a questão da sua transparência. A gente pode ver aqui, ó, como o vidro, né, tem um alto grau de transparência, e isso na área de alimentos é super importante, tá? Porque o consumidor ele quer ver o seu produto, né, o estado que está o seu produto, o aspecto que está o seu produto. Isso é super importante, né? Quando nós vamos no mercado, a gente tende, né, a querer ver o produto, né, questão da cor dele, o aspecto, para, né, ver se eu vou comprar ou não, né, porque a gente sabe, né, que hoje em dia tem alguns produtos que nós consumimos, nós compramos no mercado, normalmente eles vêm, né, às vezes estragados, né, isso pode acontecer, tá? Então você vendo, né, o produto, por exemplo, a coloração do seu produto, por exemplo, aqui uma garrafa de refrigerante, por exemplo, né, vamos falar aqui da Coca-Cola. Se você observar que o líquido está com uma cor diferente da cor escura da Coca-Cola, você não vai comprar, porque você tem alguma coisa estranha, porque essa não é a coloração normal, né, de um refrigerante, né, da marca Coca-Cola, tá? Então a transparência é algo super importante, e o vidro tem essa qualidade da transparência, tá? A outra questão, né, aí quem não gosta de tomar um cafezinho quente, né, e nós sabemos aí que as xícaras, né, feitas de material, né, no caso o vidro, que suporta altas temperaturas, né, temperaturas aí extremas, tá? Então
Isso é super importante, né? Porque tem alguns tipos de alimentos e bebidas que nós temos o que consumir, né? Queremos consumir, né? Em temperaturas próximas ali vamos supor aí 50 graus Celsius, né? Uma bebida quente, por exemplo, ainda mais em países frios, né? Ou em tempos, climas frios, aonde você quer beber uma bebida mais quente, um chocolate quente, um café, e o legal é que o vidro consegue suportar tanto baixas temperaturas quanto altas temperaturas. E também tem a questão da durabilidade do recipiente vidro. Então, se você quer armazenar algo, né, embalar algo com material à base de vidro e quer, né, que isso se mantenha um tempo muito longo, vamos dar aqui um exemplo, garrafa de vinho. Normalmente garrafa de vinho você quer que tenha uma alta durabilidade, né? Quem sabe quanto mais antigo o vinho, né, às vezes melhor é o sabor, né? Tem vinhos aí de mais de 10 anos e por isso que eles são embalados, né, à base de embalagem à base de vidro. Porém, temos aí desvantagens em relação à utilização do vidro, tá? E quais seriam, né, essas desvantagens? Nós temos aí, por exemplo, a questão do peso do vidro, né? Ele é um material, né, que tem alta densidade, então questão de transporte, dependendo do frasco, é algo complicado. Tem que ter muito também cuidado em relação à sua fragilidade. Então, embalagens de vidro tem-se a preocupação, né, de você deixar, né, esse vidro cair e ele, né, quebrar, tá? Outra coisa, né, questão de acidente. Aqui nós temos uma imagem aí, né, de um frasco de vidro quebrado e, né, ele em contato com a nossa pele, alguma parte do nosso corpo, corre o risco de gerar um acidente, um corte, né, gerar um sangramento profundo. Então tem esse problema, né? Tanto que nós, né, sabemos aí que em shows aqui no Brasil, normalmente eles até, né, não permitem a entrada, né, de bebidas, né, onde utilizem o frasco, no caso a base de vidro, né, por questão mesmo de acidente, tá? E a questão do custo, né? A matéria-prima para se fazer o vidro, tá? Tem um custo elevado em comparação a outras embalagens que nós vamos discutir aqui ao longo da palestra, que é a questão que, né, do material, da matéria-prima, né, a base de material polimérico, que é muito mais barato em comparação à matéria-prima para se fazer o vidro. A outra, né, coisa que, né, nós sabemos, né, que o vidro tem alta resistência a temperaturas. Porém, né, podemos ver aqui nessa imagem, né, para sua fabricação, né, são utilizadas aí, né, elevadas temperaturas, porém na sua produção tem o problema do gasto de energia e a questão da liberação, tá, de CO2, e essa é uma preocupação mundial, né, a liberação aí do dióxido de carbono, tá, que é um gás tóxico, né, e gera problemas no caso ambientais, tá? E o vidro aí normalmente, né, para a sua produção tem uma alta emissão de CO2, então isso é uma desvantagem. E a questão do design ilimitado do vidro, é possível fazer estruturas, né, designs bonitos com vidro? Sim, só que é algo muito trabalhoso, né? Às vezes tem que ser algo mais manual do que algo em escala industrial, comparado a outros materiais, no caso o material polimérico, que você tem uma alta versatilidade, né, devido à sua flexibilidade, à sua facilidade de moldá-lo, tá? Diferente, né, do vidro, que tem as suas limitações para você moldar esse material, né, para você tornar algo de escala industrial, que é algo bem mais complicado, tá? E nós temos aí, né, embalagens, né, à base de materiais metálicos, por exemplo aí o aço, né, que nós temos uma embalagem aí, tá, armazenando, por exemplo, milho. E o interessante, né, que para alimentos, né, que necessitam de longo tempo de armazenamento, o material metálico é super interessante, tá? Então vamos falar um pouquinho, né, dessas vantagens da utilização, por exemplo, do aço, né, que é um material metálico, ou pode ser também aí o alumínio, tá, outros tipos de materiais metálicos que também podem ser utilizados como embalagem. Mas vamos falar um pouquinho aqui do aço, tá?
a sua alta resistência, né? Então ele consegue proteger bem os produtos, tá? E né, a questão é do transporte. Então você consegue transportar, né, produtos aí sensíveis, já que ele gera uma alta proteção para o seu produto. Diferentemente, por exemplo, do vidro, né, que a questão do impacto ele pode acabar quebrando, né? Já o material metálico ele já é mais resistente, né? E também a sua alta durabilidade, o alumínio dura aí mais de 100 anos. Tá? E também tem a questão aí, né, da reciclagem, né? Como a gente tem até o exemplo aqui de garrafas, de latinhas de alumínio, né, que normalmente aqui no Brasil, né, as pessoas costumam coletar bastante latinhas de alumínio para reciclar, porque né, o seu preço para você vender, né, essa lata de alumínio, né, numa indústria que gere, né, que faça reciclagem, você consegue vender por um bom preço, então tem uma alta reciclabilidade. E também aí a sua questão, né, tem uma ótima barreira, né, tanto à luz como ao oxigênio, né, e isso para os alimentos é super importante, ele ter essa barreira, né, tanto contra a luz contra, né, ao oxigênio. Isso não, né, isso é bem legal. E também tem alta versatilidade, então você consegue moldar um material metálico em diversos tipos de artefatos. Então isso também torna um material interessante para se usar na área de embalagens, tá? Porém, né, voltando aqui, falar um pouquinho, ele tem certas desvantagens, né, em relação também ao que a gente viu no vidro. É um material que tem alto custo, a sua fabricação também gera uma alta quantidade de dióxido de carbono, tá? Tem uma alta densidade, então ele também tem os seus fatores negativos, as suas desvantagens, né, que são quase similares às desvantagens que a gente discutiu um pouquinho, né, em relação ao material, né, à base de vidro. E tem um grande problema, né, a questão da sua, né, na maioria das embalagens, né, de material metálico não são transparentes. E isso é algo, né, ruim, né, que você quer, né, como cliente, ver como é que está o aspecto do produto. Por exemplo, quando você já vê uma latinha amassada, por exemplo, de milho, ervilha, você já não vai comprar, não é só para ela estar amassada ou estufada. Você já vai achar que ele pode estar, o material pode estar com a validade vencida, pode estar estragado, né, com alguma alteração, né, no alimento. Agora, se você conseguisse visualizar o alimento, mesmo que ela, né, tivesse um pouquinho amassado, um pouquinho estufado, e você vendo que o aspecto do alimento está ok, você, né, iria comprar, né, já que você conseguiria visualizar, né, o interior da embalagem, tá? Agora vamos falar um pouquinho aí do material plástico, né, que ele é muito utilizado, né, mundialmente, né, na área de embalagem, né, devido aí às suas propriedades versáteis e o seu baixo custo, tá? Então, né, tem várias vantagens, né? A questão da leveza, baixa densidade, né, comparada, por exemplo, ao material metálico, material à base de vidro, que são material mais densos, então são mais pesados em comparação ao material polimérico. Baixo custo em comparação à matéria-prima para fazer o vidro e para fazer o material metálico. A reciclabilidade, né? Então é um material que pode ser reciclado, então isso também já é um ponto positivo. E, né, tem também, né, alguns materiais poliméricos, por exemplo aí a base de PET, que tem, né, hoje em dia boa barreira contra a umidade e oxigênio, né? Então isso é um outro ponto positivo. Sua alta transparência, né? E como nós já discutimos, para alimentos o material ter transparência é algo benéfico, é algo muito bom, né? Você, como eu falei, você visualizar o alimento, o aspecto do alimento, a coloração do alimento, tá? E a sua versatilidade, tá? Você tem uma grande facilidade de moldar um material polimérico, tá, em diversas peças de formas diferentes, tá? E é algo fácil de se fazer, de você moldar esse material polimérico, tá? E, né, é algo de baixo custo para você moldar e de facilidade. Então, por isso, né, que é um material muito utilizado aí na área de embalagens, tá? Porém, né, também tem os aspectos negativos, né, as suas desvantagens, que, né, às vezes, né, alguns tipos de polímeros, tá, de materiais poliméricos
apresentam, né, baixas propriedades mecânicas, baixas resistências, às vezes não tem excelentes propriedades a barreira, tá? Então, assim, tem também a questão negativa. E para tentar, né, suprir as deficiências, né, de embalagens à base de materiais poliméricos, hoje em dia tem vários estudos e artifícios, a gente vai ver alguns deles. No caso, é preparar um filme de mais de uma barreira, tá? A gente vai ver como é que é a produção, por exemplo, de uma embalagem, né, de uma única barreira, de um único tipo de material, e também vai entender como que se pode fazer, né, uma embalagem com mais de uma barreira e como isso pode trazer benefício, né? Questão aí de armazenamento, tá, de alimentos. A gente vai entender um pouquinho, tá, sobre isso, tá? Então, né, primeiramente, tá, vamos entender, né, essa questão de como que, por exemplo, tá, a extrusão, né, que é um tipo de processamento. Então vamos falar aqui agora, né, do processo de fabricação, né, de filmes planos, filmes tubulares, tá? Que é o processo de extrusão, né? Aqui temos um equipamento que ele é utilizado, tá? Para o que? Para você conseguir moldar o material polimérico, tá? Em, né, filmes, né, para você conseguir embalar. Como é que funciona esse processo de extrusão? Você coloca o seu material polimérico aqui dentro, né, desse funil. Aí você tem as resistências, né, juntamente com o cisalhamento do parafuso, você vai gerar calor. E esse calor aqui, né, vai ser transferido para o material polimérico, e ele vai, né, durante aqui o seu transporte, vai iniciar um processo de fusão do material. Ele vai começar a plastificar, ele vai fundir e vai ser bombeado para uma matriz que vai dar a forma do filme, no caso plano, se ele vai ser tubular, por exemplo, tá? E como é que é feito, né? Eu falei para vocês a questão, né, de fazer um filme com mais de uma camada, com mais de uma barreira, utilizando dois tipos, por exemplo, de polímeros, combinando 1, 2, 3, 4, 5 polímeros numa mesma embalagem, que é o processo de coextrusão, né, que é a utilização de mais de uma extrusora, tá, para se conseguir, né, realizar aí a preparação de uma embalagem que chama de multicamadas. Como é que funciona essa questão da multicamada, tá? De preparar. Então você tem uma extrusora, que é mais de uma extrusora, liberando de polímeros distintos, né, dentro de uma matriz, aonde, né, eles vão se encontrar, e você vai ter as camadas, ó, internas e as camadas externas, tá, de materiais distintos. Então você consegue combinar polímeros, por exemplo, que tem excelentes propriedades mecânicas, com polímeros com altas propriedades de barreira a gás, de barreira ao vapor d'água. Então você consegue suprir a deficiência, né, de um polímero combinando, tá, esse material polimérico em mais de, né, de uma camada, né, desse seu recipiente que vai ser projetado. Então aqui eu tenho exemplos de embalagens multicamadas. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Aqui com 5 camadas, ó. O polímero LLDPE, um adesivo polimérico para você conseguir, né, tipo, aderir, tá? Então o EVOH, que é um polímero também, juntamente com o LLDPE. Então você faz aqui, ó, com 5 camadas, e um polímero vai suprir a deficiência do outro. Aqui eu já tenho, ó, camada de nylon, EVOH, nylon, adesivo e EVA, tá? Esse adesivo ele funciona como se fosse, né, um ligante, um compatibilizante, porque eu tenho polímeros que não têm afinidade entre si, então tem que colocar algum intermediário que vai gerar essa adesão para você conseguir realizar, tá, a projeção da embalagem, projetar a embalagem. Tá, aqui eu já tenho com 7 camadas, tá, com polímeros aí de custo menor, de matéria-prima com custo menor, consigo fazer isso também, ó. Aqui já são 9 camadas,
que você consegue equilibrar o custo colocando polímeros de matéria-prima mais barata, outros mais caros, né, para você conseguir ter também uma boa performance de propriedade mecânica e de barreira, né, que para a área de alimentos isso é super interessante, tá? Só que eu tenho um outro fator, mesmo fazendo multicamada, que também é algo caro, eu posso tentar melhorar as propriedades das embalagens, tá, utilizando nanopartículas, né, a nanotecnologia, tá, para tentar suprir a deficiência da embalagem. Tá? Vou falar aqui um pouquinho, ó, tenho nanopartículas de celulose, de argila, a base de carbono, dióxido de titânio. Essas são algumas das nanopartículas que podem ser utilizadas para, no caso, incorporadas, tá, ao material polimérico para melhorar, né, a questão das suas propriedades. Por exemplo, nanopartículas de celulose, você consegue aumentar o que? Reforço mecânico, barreira a gases e umidade, né, a questão da biodegradabilidade e sustentabilidade geradas, né, por essa carga base de celulose, resistência térmica, propriedade de barreira à luz, redução de custos, já que a celulose é um material muito barato em comparação ao material polimérico. Tá? Tem aí trabalhos, né, na literatura, né, empresas que utilizam nanopartículas de argila, porque é um material que também aumenta a questão de barreira a gases, melhora a propriedade mecânica, aumenta a estabilidade térmica, já que a argila forma uma barreira protetora, tá? Melhora a resistência, a resistência de raios ultravioleta, tá? E a redução aí da permeabilidade à água, tá? A questão também, nanopartículas de carbono, aumentar a resistência mecânica, né? Que a partícula de carbono também tem vários estudos aí, nanotubo de carbono, óxido de grafeno, tá? Nanotubo de carbono de camada simples, de multicamadas, que são materiais que podem vir a agregar à embalagem, né, a questão de aumento de resistência mecânica, melhoria de barreira a gases, condutividade elétrica, tá? Então tornar um material isolante, né, que é o material polimérico, né, na sua maioria é um material isolante, você pode, né, deixar de ser isolante, né, passar a ser um material condutor. Propriedades térmicas aprimoradas, propriedade de barreira à luz, estabilidade dimensional, tá? Então aí é uma nanopartícula que vem, tendo muitos estudos. A questão também do dióxido de titânio, tá? Que é um material, né, que é uma nanopartícula que, quando você incorpora em certas matrizes poliméricas, você consegue ter aumento da estabilidade térmica, da barreira a gases e umidade, melhoria da resistência mecânica, propriedades antibacterianas, isso aí é super interessante, né, na área de alimentos, embalagens para alimentos, proteção ao UV, tá? Então aí produtos que são sensíveis à radiação ultravioleta, então isso é super interessante, né, de se utilizar. E vamos falar aqui de alguns trabalhos que tem hoje em dia na literatura, tá? Aqui, né, esse trabalho ele utilizou aí, né, fez um bio-nanocompósito, né, à base de celulose, tá, que proveniente aí, da banana, tá, parte de folhas de bananeira, então, tirou, né, extraiu a celulose, fez, processos químicos para extrair nanocelulose, juntamente também, isso que é super interessante, ele tirou, né, produziu filmes de gelatina comestíveis como embalagens a partir da pele de peixe. Então ele misturou a nanocelulose como carga juntamente com a pele de peixe, fez um tratamento, claro, químico para tirar o odor, para tirar algumas substâncias, tá, dessa casca do peixe, fez um tratamento e conseguiu realizar a produção de um filme, tá? Então, olha só, utilizando aí materiais, né, de baixo custo para produzir filmes que têm características biodegradáveis, tá? Em que a celulose vai aumentar a propriedade mecânica, vai dar propriedade de barreira. Então, é um estudo super interessante. Outro trabalho utilizando a nanocelulose, né, à base aí de legumes e frutas, tá? Esse aqui foi um estudo que conseguiu extrair a celulose,
preparou, né, um filme por casting, né? Então aqui, ó, preparou aqui um filme que, como a gente viu, a celulose tem, né, gera propriedades excelentes, né? Ainda mais para aplicação, né, de embalagem, resistência, mecânica, vai dar resistência mecânica à embalagem, questão de proteção à embalagem, tá? Então isso é super interessante, tá? Aqui é um outro trabalho, né, à base de celulose, só que bacteriana, né, gerando microfibrilas de celulose, ou nanofibrila ou nanocristais de celulose. Então, é interessante também desses filmes que eu abordei, que eu estou abordando, a questão da sua biodegradabilidade, tá? Então isso é bem legal. Então que foi um trabalho que conseguiu extrair a partir de celulose bacteriana, ó, produzindo aqui um filme aqui no final, tá? E, então que é um material biodegradável com boas propriedades mecânicas, tá? Então isso aí é uma outra coisa, é algo super interessante, tá? Outra, né, que foi um trabalho que ele abordou a questão de reprodução, né, de nanocompósitos poliméricos à base de argila, onde foi realizada a esfoliação da argila, né, que a argila tem, ó, o aspecto lamelar, né? Então a partir desse aspecto lamelar da argila, tá, ele fez o que? Ele colocou, né, o polímero no interior das lamelas da argila. Tá, então ele fez uma embalagem aí, no caso da argila, da nanoargila, como se fosse uma barreira a gás e uma barreira térmica, tá? Ou trabalho bem legal, né, utilizando aí a aplicação, né, dos bionanocompósitos, tá? Então aqui, ó, mostrando que se você incorporar, além do material polimérico biodegradável, colocar, por exemplo, algumas nanopartículas que tem ação, né, antioxidante e antimicrobiana, tá? Isso vai e também em relação à proteção à radiação ultravioleta. Então você tem a questão da barreira a gases, a barreira contra a questão microbiana, propriedade antioxidante, né, a questão da transparência e proteção à radiação ultravioleta. Então você tem um combo, tá, de excelentes propriedades que você consegue incorporar na sua embalagem usando a nanotecnologia, tá? Outro trabalho bem interessante foi, né, esse aqui que ele abordou, né, filmes aí, né, antimicrobianos, tá, utilizando nanofibra de celulose juntamente com nanopartículas de dióxido de titânio. Então aqui ele fez uma sinergia, né, entre o dióxido de titânio juntamente com nanofibras de celulose e conseguiu, né, um material, né, com ação antimicrobiana, com proteção à radiação ultravioleta, tá, e com ação, né, antioxidante, tá? Então aqui tem até uma imagem mostrando a preservação do alimento quando ele fez uma sinergia com a nanofibra de celulose juntamente com dióxido de titânio. Então aqui, ó, olha só como preservou, né, a questão, né, aumentou a durabilidade do alimento, tá? Então é possível também realizar, né, sinergia entre nanopartículas, tá? Não é algo simples, mas quando, né, bem feito, bem realizado, você conseguir fazer essa combinação, é possível, né, você juntar propriedades, combinar propriedades aí excelentes, né, à sua embalagem. Outra questão aqui, ó, que utilizou, tá, o bioplástico, né, à base de amido e quitosana, juntamente com óxido de grafeno. Então ele combinou nanopartículas de óxido de grafeno juntamente, né, a partir de polissacarídeos, né, a partir da base aí de amido e quitosana, conseguiu fazer um filme com propriedade antioxidante, condutor, tá? Olha só que interessante, utilizou a propriedade de condutividade o óxido de grafeno mais a ação aí da quitosana, né, e do amido aí que tem ação antioxidante. Então ele conseguiu combinar mais de uma propriedade aí na embalagem. Então isso é bem legal, tá? Outro trabalho aqui, tá, que foi um sistema de embalagem que a gente vai entender um pouquinho, né,
que ela tem um sensor inteligente, tá? A gente vai entender um pouquinho mais à frente, mas só adiantando um pouquinho, ó, aqui foi feito um biopolímero à base aí, ó, de quitosana juntamente com uma partícula de carbono com ação antimicrobiana, antioxidante, que vai o que preservar a qualidade do alimento, tá? Então ele preserva a qualidade do alimento. Então é uma embalagem, tá? Bioativa, e ela também tem um sensor, né? Ela consegue detectar se, né, o alimento ele está prestes a estragar, tá? Então isso é bem interessante. Então a gente consegue utilizar, até juntar, né, embalagens bioativas com embalagens inteligentes, tá bom? E vamos entender, né, já que eu falei, tá, de embalagem bioativa, o que seria, né, a embalagem bioativa, tá? Ela é um tipo de embalagem que você consegue incorporar certas substâncias ou nanopartículas que elas vão melhorar a qualidade do seu produto, né, a durabilidade do seu produto, né, como uns trabalhos que já vimos anteriormente aqui, que nós discutimos anteriormente, tá? Que é a questão do que? A gente viu que tem nanopartículas que vai interagir com o alimento, protegendo ele de ação antimicrobiana, antioxidante, proteção à radiação ultravioleta, aumentando a questão da qualidade, segurança e vida útil do alimento, tá? Então aqui vamos falar um pouquinho, ó. Aqui eu tenho um trabalho, né, base aí de filmes, a base de filmes o que? Biodegradáveis, tá? Aonde foi incorporado, né, a base aí de pectina, aonde foi reforçado com um tipo de argila, né, a base de zeólita, tá? E essa argila, né, promoveu o aumento da propriedade mecânica do nosso polímero feito à base de pectina, tá? E esse filme ele tem uma propriedade bioativa, né, junto com a argila, junto com a pectina, de o que? De aumentar a durabilidade, tá, de frutas, de prolongar a vida útil, por exemplo, aqui do morango. Olha que interessante, né? Uniu, né, a pectina juntamente com nanopartículas e conseguiu um filme bioativo, tá? Outro exemplo, tá, de embalagem bioativa foi nesse trabalho, né, que ele preparou, né, um filme com nanofibras, tá, de gelatina e zeína, que é uma substância, carregadas com perilaldeído, né, uma outra substância, timol, e epsilopolilisina, tá? E ele observou que, né, que essa embalagem, tá, conseguia o que? Aumentar a vida útil, por exemplo, aqui de um peito de frango, tá? Então você consegue utilizar em nanofibras, né, nanopartículas, juntamente aí com outras substâncias para preparar um filme polimérico, tá? Que consegue aumentar, né, a durabilidade, a vida útil, né, do alimento, né? No caso aqui de um peito de frango. Olha que interessante. Agora vamos falar um pouquinho das embalagens inteligentes, né, que eu já venho aqui citando um pouquinho com vocês, que são embalagens, tá, que tem a questão de ter um sensor, tá, de monitoramento do alimento, né, questão de observar a qualidade do alimento embalado, se, por exemplo, de uma fruta, se já está quase madura, se já está prestes a apodrecer do alimento, se ele está fresco ou está quase estragando, tá? Então são embalagens, né, que conseguem dizer tanto para a área de alimentos, que vai ser o nosso foco, mas também tem para a área da saúde, tá? Que consegue, por exemplo, detectar doenças, né? Vou dar aqui um exemplo. Tem, né, preservativos que, quando a pessoa utiliza, ele muda a cor caso a pessoa tenha algum tipo de doença, né, sexualmente transmissível, tá? Então aqui é um exemplo, né, de uma embalagem inteligente, à base de celulose bacteriana, utilizando, né, a Lactobacter, tá? Então foi feito um filme de LDPE utilizando aí nanopartículas à base de celulose, e ela conseguia, né, tinha uma embalagem inteligente que conseguia detectar, né, pela alteração da cor aqui, vocês podem observar que essa cor marrom quer dizer aqui do filme, né, na imagem C, no item C, que ela tá fresca. E
se ela começar a alterar essa cor marrom, começar a ir para a cor escura, quer dizer que está começando ao processo de degradação, né? O alimento está começando a estragar, tá? Outro tipo de embalagem inteligente aqui aplicada para frutas, né? Então tem embalagem inteligente que consegue dizer se a fruta está, né, madura ou está prestes a apodrecer, tá? Então aí olha como, né, nós temos aí a evolução das embalagens, tá? E aqui, ó, uma embalagem aplicada aí armazenamento de presunto, né? Você pode observar aqui a alteração da cor. Essa cor aqui mais clarinho, um amarelo claro, quer dizer que o alimento está fresco. Quando ela começa a mudar, né, ir, né, para o marrom, já começa a perder a questão, né, de ser um alimento mais fresco. E quando fica com a coloração aqui no centro, né, coloração roxa, quer dizer que o alimento já está estragado, né, já não pode ser consumido, tá? Então é uma etiqueta aí sensorial, tá? E agora aqui como conclusões, né, dessa questão das embalagens, né, que a gente, né, sabe que a gente ainda tem um entendimento ainda, né, a ser estudado, né, desses materiais em nanoscala e seu comportamento, né, porque tem a questão aí também a preocupação de como que essas nanopartículas podem vir a afetar, né, a saúde da pessoa, já que, né, na escala nano a gente não tem ainda o conhecimento de como que isso pode gerar efeito negativo em contato, né, via oral, em contato com a pele, né, em contato com o alimento a pessoa ingerir. Então tende o que? Ainda tem um progresso, né, limitado nessa questão de conhecimento, de pesquisas e de órgãos reguladores, essa questão aí da introdução de nanopartículas, né, em embalagens, por exemplo, para alimento e também para a área da saúde. Então, né, a capacidade também de gerenciar os riscos, né, associados a esses nanomateriais, né, a questão ao ambiente também e à saúde humana, né, que aí é um desafio aí de se estudar, de entender como é que é o mecanismo de ação dessas nanopartículas em contato com o ser humano e contato também com o ambiente, tá? E continuando, né, ainda tem-se regulamentações sendo criadas e aplicadas para esses novos produtos, tá? Diretamente aí, por exemplo, né, que foi o nosso foco aqui, há produtos que são utilizados para embalar o alimento, né? Então ainda tem muitos estudos, né, de que tipo de regulamentação, tá? Então ainda isso é um obstáculo, né? A questão aí desse pouco conhecimento, né, o nível do conhecimento que se tem atualmente nessa questão dos danos que essas nanopartículas, né, presentes aí nas embalagens podem gerar, né, ao ser humano e ao ambiente, né? Porém, é inegável, né, que a nanotecnologia oferece diversos benefícios quando são incorporados a embalagens, tá? E suas aplicações cada vez trazem avanços significativos, né? Não também só na área de embalagem, como em outros campos, saúde, engenharia, na química, tá? Mas mesmo com essas vantagens claras, ainda tem as incertezas dos riscos que elas podem causar, né, ao meio ambiente, tá? E ao ser humano. Então precisa de muitos estudos, tá? E obrigado aí a todos, tá? Aqui tá o meu